pessoal? Bom, então agora prosseguindo na nossa caminhada, vamos falar um pouco do controle concentrado de constitucionalidade, que é o controle exercido através das ações de controle concentrado que estão aí na tela para você, né? São aquelas ações que são ajuizadas diretamente no STF, que é a nossa Corte Constitucional, com o condão de resguardar a rigidez do nosso ordenamento jurídico, considerando a supremacia da Constituição, tá? Então, as normas, elas têm que estar em conformidade com a Constituição. Caso não estejam, elas vão ser atacadas por alguma das ações diretas de controle de constitucionalidade da forma concentrada, tá? Bom, diferentemente do controle difuso, o controle concentrado não tem lide subjacente, né? A gente verifica que não há uma lide entre as partes. O que se tutela é o ordenamento jurídico. Então, vamos falar a primeira delas, que é a ADI, ou Ação Direta de Inconstitucionalidade, e eu vou passar aqui em revista algumas observações sobre as ações de controle concentrado para vocês, tá? A ADI, pessoal, prevista ali no artigo 102, inciso 1 da Constituição, ela é ajuizada para impugnação de lei ou ato normativo federal ou estadual, tá? E aqui é a primeira pegadinha, a primeira observação de prova, que enquanto a ADI ela é de lei ou ato normativo federal ou estadual, a ADC, pela letra da Constituição, é só o ato normativo federal, tá? E aí o que acontece? Doutrina e jurisprudência entendem que ADI e ADC são ações de caráter dúplice, ou seja, elas são ações de sinal trocado. Enquanto uma é positiva, procedente, a outra necessariamente vai ser improcedente. Porque se eu declaro a inconstitucionalidade, né, a procedência para declarar a inconstitucionalidade, eu não posso declarar a procedência para declarar a constitucionalidade ao mesmo tempo. Então, se eu declaro a inconstitucionalidade, necessariamente eu estou me vinculando a julgar improcedente o pedido pela declaração de constitucionalidade. Então, são ações de sinal trocado, de caráter dúplice. Então, doutrina e jurisprudência entende que ambas as ações, elas podem ter por objeto ato normativo federal ou estadual, tá? Então, se a questão te perguntar o que doutrina e jurisprudência admite, isso. Se a questão te provocar quanto ao texto constitucional, ele está aí na tela para você com a devida observação, tá certo? Caminhando, eu fiz um quadrinho para facilitar o estudo daquelas coisas que não podem ser objeto de ADI, tá? Atos normativos secundários não podem, porque a gente já falou que o controle de constitucionalidade é só para o nível imediatamente abaixo da Constituição, tá? Então, atos normativos secundários não. Leis de efeitos concretos hoje podem, tá? Ser objeto de ADI. Antigamente não podia. Mas o que o intérprete, né, o STF, passou a verificar? Que a Constituição ela só fala lei ou ato normativo federal ou estadual. Ela não fala lei de efeitos gerais e abstratos, né? Então, não há, porque onde a Constituição não restringiu, não há por que o intérprete fazer essa restrição. Então, o STF passou a admitir, mudando a sua jurisprudência, o controle via ADI das leis de efeitos concretos, tá? E aí, ele manteve uma proibição para leis de efeitos concretos, quais sejam aquelas leis de efeitos concretos que contam com a sua eficácia exaurida. Aí ela não poderá ser objeto de ADI, tá? Então, leis de efeitos concretos que têm eficácia exaurida. Exemplo, lei orçamentária anual, tá? É uma lei de efeitos concretos que, após o exercício financeiro daquele ano, virando um novo ano, essa lei
daquele ano anterior, ela vai passar a ter a sua eficácia exaurida. Bacana? Então tá. E aí ela não vai poder ser objeto da ADI, de ADI. Botei os julgados aí na tela para você poder gerenciar os seus estudos e aprofundar naquilo que você tiver condições, tá? Porque às vezes o tempo do candidato é exíguo, alguns não podem, outros podem. Sempre que você puder, busque conhecimento e aprofunde esse conhecimento. Bom, leis anteriores à Constituição em vigor, chamada Lei Velha, também não pode ser objeto de ADI, ela vai poder, dependendo do caso, ser objeto de ADPF, tá? Lei que tenha sido revogada, porque ela não vai ter mais eficácia, né? Lei municipal também não pode. E proposta de emenda constitucional ou projeto de lei, porque não será ato normativo, né? É projeto, é proposta, então ainda não tem vigência. Legal? Bom, prosseguindo, vamos falar sobre os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade que estão previstos no artigo 103, né? A aula de hoje está rendendo, a gente está conseguindo passear sobre pontos importantes. Aqui no artigo 103, o que eu preciso chamar a atenção de você? Os 3 incisos que eu coloquei em vermelho são incisos que os autores da ADI eles vão precisar demonstrar pertinência temática, ou, por outras palavras, né, um sinônimo, finalidade institucional, pertinência temática ou finalidade institucional, tá? Então, eles não são, esses que estão aí em vermelho, legitimados universais para a propositura da ADI. Os legitimados universais são aqueles que estão em preto. Os que estão em vermelho, eles são legitimados que precisam demonstrar a finalidade institucional ou a pertinência temática, ok? Bom, eu vou pular o slide porque eu trouxe esses parágrafos de uma melhor maneira aqui atrás para vocês, para eu poder falar um pouquinho do PGR e do AGU, tá? O PGR, pessoal, vocês sabem, ele é o Custos Constituições, né? Ele é legitimado universal para ajuizar a ADI e mesmo quando ele não tiver ajuizado, ele vai ser sempre ouvido no processo de ADI, tá? Ele vai poder se manifestar pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade, tá? Mesmo que ele tenha sido o autor, ele pode mudar de opinião e ele também pode ser sucedido, né? Deixar o mandato do PGR e outro colega assumir. Então, por isso, ele vai poder, nessa manifestação, se manifestar, olha que redundante, da forma que melhor lhe aprouver a época da manifestação, não ficando vinculado ao fato de ele ter sido o autor ou não da ADI, tá? Outra observação muito importante, esse parecer é meramente opinativo, obviamente, ele não vai vincular os ministros do STF, né? O Poder Judiciário, tá? E agora a gente vai falar da figura do AGU. O AGU, ele também é uma figura que vai ser sempre ouvida na ADI, porém, com a função de defender ali aquela lei que está sendo atacada. Por isso se fala em função de defensor legis, né? Ele é o defensor da lei que está sendo atacada, tá? Defensor legis. Ele defende a presunção de constitucionalidade da lei ou do ato normativo. Toda lei ou ato normativo tem essa presunção. E aí, o AGU é que é o defensor dessa presunção, tá? Dessa forma, pessoal, a gente fala, e você vai marcar certo na sua questão de prova, que a atuação do AGU é sempre vinculada. Por quê? Porque o AGU só atua na defesa do ato impugnado. Ele é como se fosse o curador do ato impugnado. Então, eu trouxe algumas expressões aí que você pode encontrar na sua prova e você vai marcar correto, tá? Correto. Bom, PGR e AGU. Falemos agora sobre amicus curiae. Amicus curiae, ele está previsto lá no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9868, e vai ser ouvido em razão da relevância da matéria e da representatividade dos postulantes. Relevância da matéria
e representatividade dos postulantes, tá? Bom, o amicus curiae, ele vai buscar, pessoal, aparelhar os ministros para que eles tomem decisões técnicas de forma legítima. Por quê? Os ministros não têm formação médica, não têm formação de engenharia, não têm formação de outras áreas do saber. Os ministros têm formação jurídica. Então, eventualmente, para decidir alguma coisa sob o ponto de vista de outra ciência, de outra área do saber, ele vai precisar das audiências públicas onde o amicus curiae vai aparecer, vai comparecer para trazer à baila os argumentos prós e contra. Então, os amicus curiae, eles são ouvidos todas as vertentes. No direito, a gente tem várias correntes sobre quase tudo. Vou te dar um exemplo, a medicina também não é diferente. Então, vai figurar quem se habilitar como amicus curiae para ser ouvidos os argumentos pró, procedência do pedido, por exemplo, ou pró e improcedência do pedido, né? Os argumentos pró e contra aí da decisão que está sendo demandado o STF, tá? Bom, amicus curiae. A gente agora vai falar sobre a decisão em sede de inconstitucionalidade, em sede de ADI, tá? Eu estou passando aqui uma grande revisão sobre as ações de controle concentrado, porque o CESP ama as ações específicas e muitos de vocês só vê aquela teoria geral do controle, não cuida das ações específicas, então a gente vai passar rapidamente em cada uma das ações para vocês terem alguma coisa de conhecimento aí acumulado para gabaritar essas questões, tá? Isso aí tá tudo compactado nesse bloco exatamente para você usar esse material de revisão, viu, pessoal? A decisão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ela vai ser tomada se estiverem presentes pelo menos 8 ministros. E para que a norma seja efetivamente declarada inconstitucional, você tem que ter pelo menos 6 ministros. Por quê? Se você tivesse 11, qual é o primeiro número inteiro, né, depois da metade de 11? Qual é o primeiro número inteiro depois da metade de 11? 6, né? Porque 11 dividido por 2 é 5,5. Então, como você não tem 5 ministros e meio, você vai para o primeiro número inteiro depois, que é 6. Então, a partir de 6, você já tem mais da metade dos ministros se manifestando em um ou em outro sentido. Então, é por isso que a lei fala que se você instalou a sessão com 8, com 9, com 10 ou com 11, se 6 ministros dessa sessão já votaram num determinado sentido, esse quórum não muda com a presença dos 11, tá? Então, não importa se o órgão está desfalcado, porque mesmo que tivesse todo mundo, 6 já é o primeiro número inteiro após a metade. Então, você já tem a maioria do pleno do STF, tá? Outras observações que eu quero que você bote no seu caderno. A decisão em ADI, ela não pode ser objeto de recurso nenhum. Também não pode ser objeto de ação rescisória e só pode ser objeto de embargos de declaração, tá? É a única coisa que cabe da decisão em sede de ADI. Vamos partir agora para a ADPF. A ADPF vem prevista ali no artigo 102, parágrafo 1º, como preceito fundamental, você não tem um conceito, tá, positivado daquilo que é ou não preceito fundamental. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não vai encontrar um conceito na lei ou na Constituição sobre o que é preceito fundamental. Como é que você vai estudar isso? Através da jurisprudência do STF. É o STF, quando é provocado, que vai afirmar ou negar aquele preceito como fundamental ou não, tá? Então, a ADPF tem essa peculiaridade. Bom, o objeto da ADPF está aqui previsto na lei e essa é a informação que eu reputo de maior relevo para a sua prova, tá? No artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882 de 99, fala que a ADPF ela tem caráter residual. Por quê?
porque ela só será cabível quando você não tiver outro meio de sanar a lesividade, capaz de sanar a lesividade. Exemplo, quando não for cabível a ADI, quando não for cabível a ADC, quando não for cabível outra ação ou outro meio de sanar esse descumprimento de preceito fundamental. Então, quando você coloca outros instrumentos antes da ADPF, você está falando que ela é residual. Ela é residual, tá? Os legitimados para a ADPF são os mesmos legitimados para a ADI, ok? Legitimados da ADPF são os mesmos legitimados para a ADI. Sobre a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, a gente já falou a questão da natureza dúplice, né? O objeto dela pode ser, então, lei ou ato normativo federal ou estadual, se a pergunta quiser saber o seu conhecimento de doutrina e jurisprudência. Se a pergunta quiser saber o seu conhecimento acerca do texto da lei, só lei ou ato normativo federal. Bacana? O artigo 14 da Lei 9868 de 99 traz no inciso 3, anota aí, um pressuposto de admissibilidade. Um pressuposto de admissibilidade para o ajuizamento da ADC, que é a demonstração da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Tá? Então, você tem que mostrar que existe essa chamada controvérsia judicial relevante. Controvérsia judicial relevante. Os legitimados para o ajuizamento da ADC, cadê você? Vem aqui. Aqui. São os mesmos da ADI, tá? Artigo 103 da Constituição, com as observações em relação à pertinência temática, com as observações em relação aos legitimados, que precisarão demonstrar pertinência temática, tá? Eu vou encerrar aqui a ADC e eu quero fazer algumas observações com você sobre o tema. Vamos lá? Cadê? Assim, ADC, causa de pedir aberta, um julgado recente, tá? Ratificando aquela ideia de que nas ações de controle concentrado, a constitucionalidade, você deve adotar a ideia de causa de pedir aberta, tá? Então, julgado de 2018, relativamente recente, você vai adotar essa ideia, tá? Da causa de pedir aberta. Eu quero falar com vocês, pessoal, rapidamente, antes da gente se despedir, um pouco mais sobre esses legitimados, tá? Sobre esses legitimados para o ajuizamento da ADI, da ADC. Vamos ali no 103 de novo, eu vou botar o artigo 103 e eu vou trazer algumas observações para a gente fechar o nosso encontro. Aqui, legitimados, tá? Os legitimados para a ADI, a ADC, a ADPF, né? Eles estão previstos aqui, muito legal. E aí, eu falei da pertinência temática, né? Com relação aos legitimados, eu vou fazer algumas observações em relação aos sujeitos na ordem que eles estão postos no 103, tá? O 103.1 fala do presidente da República. Qual é a questão que pode sair daí na sua prova em relação ao presidente da República? Se ele pode ajuizar a ADI em face de lei
que ele tenha iniciado o processo legislativo, ou seja, que ele tenha oferecido o projeto. A resposta é sim, ele pode, tá? Não há o menor problema com isso, o STF já decidiu várias vezes sobre o tema, pode. Com relação à mesa do Senado Federal e à mesa da Câmara dos Deputados, qual é o cuidado que você tem que ter para a prova objetiva? Não é legitimado, pessoal, para essas ações de controle concentrado, a mesa do Congresso Nacional. Você está reparando que só é legitimada a mesa do Senado e a mesa da Câmara. A mesa do Congresso Nacional não é legitimada, então não caia nessa casca de banana, tá? Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF tem que demonstrar pertinência temática. Governador do Estado também tem que demonstrar pertinência temática. E aí a pegadinha é, como ele tem que demonstrar pertinência temática, isso significa que o governador do Estado somente pode ajuizar a ação em face de leis do Estado em que ele é governador, sim ou não? E a resposta para você é não. Ele vai poder ajuizar a ação em face de ato normativo de outro Estado, desde que ele comprove a pertinência temática. Para efeito de governador, o que seria isso? Demonstrar como a lei de outro Estado impacta no Estado em que ele é governador, tá? E o STF já admitiu mais de uma vez ações ajuizadas por governadores de Estado, quando eles demonstraram aí esse impacto, embora não sendo leis do seu Estado, do Estado em que ele é governador, são leis que impactam no seu interesse. Então, tem pertinência temática, tá? Governador de Estado do Distrito Federal, é o mesmo inciso, né? Que ali a gente viu a redação originária que foi abandonada e depois passou a contar com o governador do Distrito Federal também. O PGR, que a gente já estudou e viu que é legitimado universal. O Conselho Federal da OAB. Então, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, não confunda com seccional, com regional, com outro tipo de órgão dentro da OAB. Conselho Federal é o órgão máximo da ordem, tá? Então, só ele tem legitimidade para ajuizar essas ações de controle concentrado, tá? Seccionais, subseções, essas outras coisas todas não têm essa legitimidade, tá? Partido político com representação no Congresso Nacional é o partido político que conta com pelo menos um parlamentar na Câmara ou no Senado. É o partido político que conta com pelo menos um parlamentar na Câmara ou no Senado, ok? Então, não importa se ele tem um só na Câmara ou um só no Senado. A representação é no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é bicameral, né? Ele tem duas casas, é o Poder Legislativo da União. Então, ele pode estar em uma ou em outra casa que está tudo bem, está tudo certo, tá? Bom, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Repare que a jurisprudência do STF, ela já sedimentou o entendimento no sentido de que não basta que a entidade de classe, ela se atribua o caráter nacional, tá? Ela não pode se auto-intitular de caráter nacional e fim, tá tudo certo, ok? Essa entidade de classe ou confederação de caráter nacional, ela vai precisar contar, pessoal, com a presença em pelo menos, anota isso, que isso é uma baita pegadinha, tá? Ela vai precisar contar
com a presença em pelo menos 9 estados da federação. ADI 3617. 3617. Tá? Por quê, pessoal? Era muito fácil você afirmar nos seus atos constitutivos que você tem caráter nacional, que você tem âmbito nacional, para satisfazer aí o requisito constitucional. Mas o STF entendeu que não basta você se autoafirmar ou constar dos seus atos constitutivos. Você tem que ser materialmente, efetivamente, de caráter nacional, âmbito nacional, né? Uma entidade de classe de âmbito nacional. E aí, ele buscou, nessa ADI, estabelecer o que seria essa entidade de classe de âmbito nacional. E o que seria essa entidade de classe de âmbito nacional é a entidade que tem representação em pelo menos 9 estados. Aí você vai perguntar, nossa, Thelma, mas de onde ele tirou esse número 9, né? O partido político também, na forma da lei dos partidos políticos, ele tem que ter representação em pelo menos 9 estados da federação, tá? Para poder atender ali o que dispõe a Lei 9096 de 95, no seu artigo 7º, tá? E ter um partido político de caráter nacional. Então, esse 9 veio do tratamento recebido pelos partidos políticos no Brasil, tá? Então, para a entidade de classe ter âmbito nacional, ela tem que também funcionar em pelo menos 9 estados da federação. Pessoal, com isso eu me despeço de vocês. A gente fez um bate-bola aí intenso, né, de 2 temas tormentosos para a nossa prova. Eu me coloco inteiramente à disposição para atender dúvidas e orientações de vocês, tá? Contem comigo para o que vocês precisarem e tchau, tchau.